Vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus? E dessa vez, meus amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 100, onde lemos assim a Palavra de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus amados, no livro de Provérbios de número 13, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres sendo muito ricos. Sabe, queridos, eu pensando nesse versículo, que pode ter várias aplicações, talvez você já ouviu diversos pregadores falarem de diversas formas a partir desta sabedoria descrita aqui no livro de Provérbios. Mas eu quero tomar ela para fazer uma aplicação muito prática ao que muitas vezes acontece com as nossas vidas. O texto do Provérbios que eu acabei de referir diz que uns se dizem ricos não tendo nada, e outros se dizem pobres sendo muito ricos. Sabe o que eu lembrei, queridos? Que isso muitas vezes se aplica à nossa vida no sentido que nós somos muito ricos e muitas vezes vivemos como dizendo que não temos nada. E enquanto outras pessoas que são pobres e dizem ser muito ricos. Ou seja, tem gente aí festejando e celebrando coisas tão irrisórias, coisas tão insignificantes que possuem, que têm. E nós que temos algo tão magnificante, tão grandioso, tão esplendioso, tão maravilhoso, que é a nossa salvação, muitas vezes nós não a celebramos. Como diz o Provérbios, sendo muito rico, dizendo sou pobre. Às vezes, nós encontramos crentes vivendo cabisbaixos, moribundos, vivendo como que desanimados, sem esse fulgor, sem essa expectativa, sem celebrar a grande salvação que temos em Cristo Jesus. E é isso que esse salmo nos convida a fazer: celebrar a salvação. É claro que um texto escrito ainda lá no Antigo Testamento, que não tinha toda a revelação que nós temos hoje como a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento, mas já vemos aqui esse convite maravilhoso: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, dele somos seu rebanho, rebanho do seu pastoreio. É claro que está referindo-se aqui, amados, à bênção da salvação sobre as nossas vidas. É isso que o texto está nos convidando a fazer. E quanto é importante, amados, pensar nessa salvação, celebrar essa salvação, que é algo grandioso, que é algo realmente maravilhoso que temos por meio de Cristo Jesus, pela cruz, pelo sacrifício, pela morte e pela ressurreição de Cristo. É como o apóstolo Pedro escreve
na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, que a nossa grande salvação é coisas que anjos anelaram para escutar. Eles investigaram, procuraram saber para que tempo seria. Profetas falavam com a expectativa. E aí, meu amado? Você está vivendo a expectativa, o entusiasmo da salvação? Porque essa salvação em Cristo, ela traz essa expectativa e esse entusiasmo. Entusiasmo no presente, no que já temos, e expectativa no que vai vir. Porque essa salvação ainda não se completou. Já se realizou no passado, está realizando no presente e realizar-se-á no futuro. Mas como assim, pastor? Sim, amados. Quando nós fomos, ou melhor, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos salvou da condenação do pecado lá naquele dia que entregamos a nossa vida para Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador da nossa vida, crendo e confessando e arrependendo os nossos pecados, Ele nos salvou da condenação eterna, da condenação dos nossos pecados. Dia a dia Ele está nos salvando do poder do pecado, que nos oprimia, que nos fazia escravo. E no futuro Ele nos salvará da presença do pecado. É disso que o texto está falando. Agora Ele nos fez povo seu, rebanho do seu pastoreio. E Ele diz aqui, o versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graça, bendizei-lhe o nome. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Amados, uma vida de gratidão é coerente. É o que deve ser a nossa vida como salvo em Cristo Jesus, meu amado. E eu digo isso, amado, pelo que a nossa salvação é e o porquê ela se deu. Por que ela se deu? Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Por que eu sou salvo? Qual é o motivo? Qual é a causa da salvação? A graça, o amor de Cristo que se revela em graça. O amor na prática, a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o porquê da nossa salvação. Por que eu sou salvo? Por que você é salvo? Você, meu irmão, minha irmã, que crê em Cristo, que entregou sua vida para Jesus. Por quê? Por causa da graça de Cristo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E não somos abortados dessa salvação, mas somos mantidos no útero, por assim dizer. Talvez seja estranha essa afirmação para você, mas segundo alguns estudiosos, a palavra misericórdia tem a mesma raiz da palavra útero. E aí eu gosto de fazer essa associação, fazendo essa analogia. Deus, na sua misericórdia, nos mantém no seu útero e não nos aborta pela sua misericórdia. De forma que a minha salvação, a sua salvação está segura em Cristo por causa da sua misericórdia. Amanhã e depois Ele não vai se irritar, Ele não vai chutar o balde com a gente, não vai expulsar a gente. Mas Ele vai nos sustentar na sua misericórdia e na sua fidelidade. Porque de geração em geração a sua fidelidade. Esse Deus que nós servimos é um Deus fiel, fidedigno, e podemos descansar e, portanto, devemos com gratidão celebrar a nossa salvação, celebrar a grandeza dessa salvação.
Mas o que é essa salvação? Essa salvação é o reino de Deus que nos é dado. Essa salvação, amados, é isso. Jesus começa o seu ministério pregando e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e credes no Evangelho. Que é isso? Quando os nossos pais pecaram, eles perderam o reino, o paraíso. Mas em Cristo ele foi nos restituído. E Jesus, falando sobre a grandeza dessa salvação, ele diz em Lucas, capítulo 12, versículo 32, não tema, pequeno rebanho, porque o Pai agradou-lhe dar o seu reino. E no reino de Deus, nós temos o todo necessário para a nossa vida. A provisão que nós precisamos. Por isso Jesus disse: não fique ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque essas coisas se preocupam os gentios que não conhecem a Deus. Mas vós buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o reino de Deus tem toda a provisão necessária para a minha vida. Tudo que eu preciso eu tenho no reino de Deus, que me foi dado, que me foi restituído em Cristo Jesus. Esse reino também tem toda a proteção necessária, que nós como seres humanos somos extremamente vulneráveis. Mas no reino de Deus nós temos toda a proteção necessária. E Jesus nos garante isso, que nós não devemos temer nada a ninguém, porque Deus tem até os fios de cabelos da nossa cabeça todos bem contados. E nenhuma folha se cai sem o consentimento do Pai. Jesus fala sobre isso e diz: quanto mais vós. Ele diz: não se vende pardais por um precinho irrisórios. E vós, que valei muito mais. Ele está dizendo sobre essa proteção de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus no seu reino. Como eu gosto de chamar, nós somos protegidos pelas forças amadas do reino de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Não há do que temer. Ainda, como diz o Davi, ainda que um exército se levanta contra mim, eles tropeçarão e cairão. Não temerei, porque no reino de Deus nós temos toda a proteção. E este reino que Cristo veio trazer, quando perguntado pelos fariseus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 20, se não me falha a memória, quando viria o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus está dentro em vós. É Cristo reinando em nós, é o Espírito Santo reinando em nós, nos fazendo cidadão do reino de Deus. É isso que o texto está chamando nós a celebrarmos. Somos agora povo do seu pastoreios. A figura de linguagem aqui é pastoril, é de ovelha, pastor, mas usando uma linguagem de cívica, de cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E um cidadão de um país, de um reino, ele desfruta aquilo que o reino tem. E é isso que é a nossa salvação, nós desfrutamos do reino de Deus. É isso que o texto está chamando, para que nós vivamos em gratidão. Mas nós sabemos, amados, que o reino de Deus são duas fases. Duas fases, o que já é e o que ainda não.
Nós já estamos no reino, estamos vivendo o reino. Jesus veio nos dar o reino. É chegado o reino, mas o reino ainda virá. Como assim? Sim, nós estamos vivendo o reino, desfrutando da provisão, da proteção do reino, mas isso dentro das limitações que o pecado nos dá, dentro das consequências deste mundo em que vivemos, como eu gosto de chamar, um mundo danificado, estragado pelo pecado. Mas quando Jesus vir, o reino de Deus será pleno em nossa vida. É isso que o texto também nos chama a celebrar, queridos. Ah, amados, como isso é maravilhoso. Temos a esperança do reino eterno e pleno de Cristo Jesus. Porque quando o Senhor vir, nós estaremos para sempre reinando com Cristo, eternamente. É isso que o livro de Apocalipse diz para nós. No capítulo 22, a partir do versículo 3, lemos o seguinte: nunca mais haverá maldição, nunca mais, jamais. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte estará o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisa de luz de candeia, nem luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quando Jesus voltar, o reino de Cristo será pleno e eterno. Isso é a salvação que Jesus trouxe para nós. Eu disse na primeira parte desse reino que já está, que agora é, que já nos alegra, que já nos enche de prazer, de segurança, de paz interior. Mas esse reino ainda virá, como nós gostamos de chamar. São duas fases distintas de um mesmo reino. O reino que já é e o reino que virá. E quando Jesus voltar, estaremos para sempre e reinarão para sempre com o Senhor. E jamais haverá qualquer tipo de maldição. Jamais haverá qualquer tipo de dor. Enxugará-se-á todas as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá nenhuma necessidade, porque o reino pleno, absoluto de Cristo se dará nas nossas vidas. Celebrai com júbilo ao Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Dele somos. E dele ninguém nos tira. E Ele tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. O reino eterno de Cristo Jesus.